Bom dia! Estamos de novo com vocês aqui na Hora do Saeb. Hoje, infelizmente, é a última aula desse ciclo que se começou já no mês de junho, julho, que nós estamos falando todo mês com vocês, tirando sua dúvida, mostrando o que é importante, que vai constar no Saeb já agora no mês de outubro. Hoje nós temos um assunto que vai aparecer aqui ao lado, que nós vamos discutir hoje. Hoje nós vamos falar no eixo números e operação, álgebra e função, e vamos tratar da habilidade 30, que vai ser relacionada ao valor do número algébrico, da expressão algébrica que vai aparecer aí na tela de vocês. A primeira tela que vai aparecer para vocês agora aí é o que serve por primeiro para resolver uma expressão algébrica. Então, como você vai resolver primeiramente uma expressão algébrica? Você tem aquela expressão que o professor já ministrou para você aí no 9º ano e que você vem trabalhando com ela a partir do 6º ano. Vai aparecer na tela agora para você aí. Nossa próxima atividade é... Então, significa o quê? Quando eu tenho uma expressão algébrica, a primeira coisa que a gente pensa é o trabalho com letras. Então, toda expressão algébrica é um trabalho que vai proporcionar para a gente expressões que são compostas por letras e expressões que são compostas por número. Vamos ver aí o próximo slide para você. Muito bem, ó. Já começamos aí vendo na prática algumas atividades que você vai trabalhar junto com a gente hoje. Aproveitando que está todo mundo ligado aí, linkado na aula hoje da Hora do Saeb. E nós temos o nosso primeiro exemplo para vocês aí, ó. Uma pessoa ganha R$30 por dia. Esse é o modelo de contextualizar e fundamentar uma expressão algébrica. Então, o que nós podemos observar? Para se efetuar o cálculo, quando essa pessoa ganhará durante alguns dias de trabalho, é possível escrever a expressão algébrica desse exemplo? É isso que nós temos aí, ó. Se a pessoa ganha R$30, eu vou representar 30 multiplicado por x, e que o professor explicou muito bem para vocês que esse x aí é uma variável, é uma letra que representa essa expressão algébrica. Lembre, expressão algébrica ela é representada sempre por letras e por números. Então a representação dela aí é 3x, ou melhor, 30x é a representação, não é isso? Aí tem um detalhe também que você pode observar. O x é um valor desconhecido, então significa que eu posso representar ele pela quantidade de dias que ele trabalha, como aparece ali para gente. Se ele trabalhar um dia, significa que eu vou substituir no lugar da variável x o número 1 nesse produto, nessa multiplicação que aparece aí. Se tiver 2 dias, eu vou substituir o número 2. Se tiver 15 dias, eu vou substituir o número 15. E assim por diante. No próxima atividade que a gente vai apresentar aí para você, nós temos aí um exemplo no próximo slide que vai aparecer para você aí, que nós temos essa representação, resolvendo então algumas sentenças do problema acima que foi mostrado para vocês aí. Por exemplo, ó, se a pessoa trabalhar 3 dias, se a expressão algébrica é 30x, significa que no lugar do x eu vou ter que substituir por 3, porque nós queremos saber quanto ela vai receber durante 3 dias. Então, significa que, como aparece aí para vocês, eu vou ter o 30 multiplicado por 3, que é igual a 90. No outro exemplo que nós temos aí, que aparece na tela para vocês, nós temos o seguinte, ó. Se a pessoa trabalhar, então, 15 dias, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou substituir na variável x, ou na letra x, vou substituir por 15 e vou multiplicar 30 por 15. Já no próximo slide aí que vai aparecer para vocês, nós vamos trabalhar o cálculo, não é isso, do valor numérico. O cálculo do valor numérico vai ser o seguinte: nessa expressão algébrica que eu tenho aí, que eu defino para vocês, eu vou ter as suas representações e a partir do momento que eu substituo nessas variáveis
um valor numérico, ela deixa de ser uma expressão algébrica e passa a ser uma expressão numérica. Vai aparecer na tela de vocês aí o próximo slide aí que fala o seguinte, ó, que fala sobre observações importantes sobre a expressão algébrica e das seguintes situações. Nas expressões algébricas não é comum se escrever o sinal de multiplicação. Então, olha o que acontece aqui. Nós temos aqui a representação de 3x. E eu vou representar, como o professor já explicou muito bem para vocês, por 3x sem o ponto. O ponto representa a multiplicação, só que na expressão que eu utilizo, eu não preciso colocar o ponto, como aparece também no exemplo A vezes B, e que eu posso representar sem a indicação da multiplicação por A vezes B. Isso tudo é um detalhe que você vai observar nas suas aulas, nas dimensões das atividades que vocês vão fazer. Nós vamos ver agora, logo em seguida, outra representação que nós teremos aí que vai aparecer na tela agora para vocês, ó, que é justamente os termos e as representações aqui a gente está falando. A parte numérica do termo de uma expressão algébrica é denominado coeficiente. E a outra parte da centena formada por letras é chamada de parte literal. Então, nós temos aqui a parte que representa o valor numérico é chamada de coeficiente, a parte que representa a variável é chamada de parte literal. Nós temos aqui dois exemplos. Os exemplos que nós temos aqui são os seguintes. Eu tenho a expressão 6x, onde o seu coeficiente está sendo representado por 6. Eu tenho a parte literal representado por x. Observe que logo a seguir eu tenho a representação de menos 10y. Novamente, eu considero o valor de menos 10 o meu coeficiente e considero o meu y como a parte literal. Não é isso? Um outro exemplo que eu tenho é a expressão 4x ao quadrado, y ao quadrado. Observe aí que eu tenho duas variáveis. Eu tenho a variável x, não é isso? E tenho a variável y. O meu coeficiente será representado por quem? Por 4. E a minha parte literal será sempre representado pelas letras. Eu tenho aí x ao quadrado e y ao quadrado, então a minha parte literal vai ser x ao quadrado e y ao quadrado. Vai aparecer agora, para que a gente possa fazer uma outra situação, a representação do que é o valor numérico. Expressões algébricas, quando substituímos valores de uma sentença por números e efetuando as devidas operações, o resultado encontrado será sempre um valor numérico. Por isso que nós temos expressões algébricas e na substituição desse valor numérico nós temos uma expressão numérica. Vai aparecer agora para vocês aqui a nossa expressão numérica, a partir do momento que nós substituímos a variável por um valor numérico. Então aqui, ó, o nosso exemplo que a gente está passando aqui, o valor numérico da expressão, que é a minha expressão algébrica, 4x mais 3. Para valor de x igual a quem? Igual a 4. E ele quer saber qual é o valor dessa expressão. Observe que todas as vezes que substituir a minha variável, nesse caso, pelo número 4, nós vamos observar aqui, nós temos aqui a nossa expressão 4x. Vamos ter a substituição da variável x por 4. Observe que nesse momento ela era uma expressão algébrica e a partir do momento que houve a substituição da variável x por 4, ela se transformou numa expressão numérica. E aí eu faço as operações que nós já estamos acostumados. Quais são as operações? Operação de multiplicação, de divisão, de subtração, de adição, operações de potenciação, radiciação que aparecem numa expressão algébrica. Então, nós temos aqui a representação
4 vezes 4 dá 16. 16 mais 3 é igual a 19. Então, novamente, a expressão algébrica é uma expressão formada por letras e por números. A partir do momento que eu faço a substituição dessa expressão por um valor numérico, eu tenho aí, a partir de então, uma expressão numérica. Mas vamos ver em seguida uma outra situação que vai aparecer na tela para vocês agora, que é um outro exemplo aí. E aí, eu vou pedir uma ajuda de vocês aí, pode ser? Podemos pedir uma ajuda para que vocês nos ajudem a fazer essa representação? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar aí, ó. Olha como é que é a brincadeira aí que vocês têm aí, ó. Professor já ensinou para vocês toda a parte de geometria, vocês já conhecem as questões de quadrado, de retângulo, já conhece os segmentos, já trabalhou com as questões de triângulo, com toda a parte de geometria agora no 9º ano, durante toda a sua etapa de ensino do ensino fundamental dos anos finais. E aí eu tenho um exemplo para você que você vai poder me ajudar aí, ó, que é o seguinte, ó. O que nós temos aí? Nós temos uma sentença, e essa sentença ela aparece as dimensões. A figura que nós temos aí é a figura de um retângulo. O que nós observamos aí? Ó? Nós queremos saber desse retângulo qual é o valor da área, não é isso? Da área deste retângulo. Qual é o valor da área desse retângulo? Então é isso que a gente quer saber. Para a gente calcular a área aqui, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que multiplicar, não é isso? Calcular a área desse retângulo, nós vamos ter que multiplicar as suas dimensões. Então, basta multiplicar, não é isso? Ó, o valor de A. Na realidade, a área dela vai ser definido pela multiplicação das suas dimensões. Então, significa que a área vai ser a multiplicação da dimensão A pela dimensão B. Quando eu represento ela desse jeito, a área aqui, eu tenho uma expressão algébrica, dessa forma aí. A partir do momento que eu vou encontrar a área do retângulo, que é a multiplicação das suas dimensões, eu vou multiplicar 3 vezes 2, aonde a minha área desse retângulo será igual a multiplicação de 3 vezes 2, que é igual a 6. Significa que é importante também você ver o resultado das unidades. Se eu multipliquei centímetro por centímetro, é importante colocar que o resultado será 6 centímetros quadrados. No próximo slide que nós vamos ver, que vai aparecer aí para você na tela aí, vai aparecer justamente as operações. Nós definimos o valor de A igual a 3, definimos o valor de B igual a 2, e na multiplicação de 3 vezes 2, nós encontramos o valor de 6 centímetros quadrados. Então, logo, a área desse retângulo aí representa 6 centímetros quadrados. Agora eu vou querer a participação dos municípios, que a gente vai colocar o exercitando para você participar da nossa aula aí. Vamos colocar o exercitando aí. Tá na tela de vocês. Participe com a gente agora, hein? Por exemplo, lá em ciências, no 9º ano, vocês já estão vendo a questão de temperatura. E aí a gente colocou algo que vocês conhecem, que é um termômetro, não é isso? A fórmula, esse F vai representar o Fahrenheit e o C vai representar o Celsius. Então, significa, a fórmula F é igual a 9 sobre 5 vezes C mais 32. Serve para converter a temperatura em Fahrenheit em Celsius, ou vice-versa. Vai aparecer agora o nosso comando do nosso item. Esse foi o suporte, esse foi o enunciado. Já no comando, ele pede o seguinte, ó, o termômetro acusa 100 o que Celsius. O valor da temperatura em Fahrenheit ou seja, o meu valor de C aqui será representado por quem? Por 100. Voltando lá no item, a gente vai verificar o seguinte, vamos voltar lá no item lá. Voltando no item que vai aparecer na tela de vocês aí,
Ó, o meu item, ele pede para você substituir nesse modelo matemático, que é uma expressão física. Então, você tem F igual a 9 sobre 5 vezes o Celsius, mais 32. Nós já vimos que no lugar do C, nós vamos substituir por quem? Por 100. Então, ali, ó, eu peço para você aí no município, faça e me dê o resultado. Tá bom, ali? Isso. Vamos direto para o gabarito aí que vai aparecer na tela de vocês aí o gabarito. A letra certa é a letra A. Como vocês podem observar aí, ó, eu tenho 9 dividido por 5, multiplicado por C, e no lugar do C nós vamos substituir por quem? Por 100. Então, significa que eu tenho 9 sobre 5 vezes 100, mais 32. Então, eu vou ter 100 dividido por 5, como eu tenho aqui na tela, aqui, ó, eu tenho a substituição do valor de C, que é por 100, tá bom? E aqui eu posso simplificar 100 por 5 e tenho 20. Multiplico 9 vezes 20, eu tenho 180. Com mais 32, a minha transformação em Fahrenheit seria 232 graus. Só lembrando rapidamente uma pergunta que a Nuri fez. Anuri, se eu tenho a multiplicação de retângulo e é de dimensões, basta eu multiplicar a dimensão 3 pela dimensão 2. E vocês estavam certos no comentário de vocês e terem participado do nosso chat, informando que a solução é igual a 6 centímetros quadrados. Meu muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais do Governo do Estado